Boa noite, eu sou Gonçalves Duarte. Vamos abordar aqui mais uma vez a cadeira de Administração de Sistema. Vamos nos focalizar muito mais no módulo fornecido aí pela universidade, né? Para podermos nos basear com os temas, né? Que a universidade facultou para nós. Então, vamos seguir com o processo, né? Espero que todo mundo entenda. Vamos falar aí de componente de sistemas, né? Na administração de sistemas, a palavra sistema é muito usada para nós podermos referir ao sistema operativo de um computador, né? Ou seja, é o conjunto de todos os computadores que cooperam em uma rede. Se nós formos já ver, já definimos aí que a rede é um conjunto de computadores, né? E que comunicam entre si para poder trocar informações ou partilha de informações, né? Se olharmos analiticamente para os sistemas, falaríamos mais precisamente sobre a interface humano e computador. Se nós formos já ver, temos um sistema humano, né, que somos nós humanos, e um computador que é um sistema computacional que há uma interação. Então, essa interação entre um sistema humano e um computador, em um sistema computacional, nós chamamos de interface, né? Que, como vem definido aqui, a interface é uma colaboração organizada entre o humano e o computador para resolver um problema ou fornecer um serviço. Para a parte da máquina, se fala-se de sistema operativo que governa a operação do computador. O sistema operativo é definido como uma coleção de todos os programas empacotados em um computador, combinando tanto o núcleo de serviço baseado quanto o utilitário para os usuários. Isto é, o sistema operacional ele permite que o ser humano comunica com o computador. É a partir do sistema operacional que há uma interação, né? Nesse caso, é a partir do sistema operacional que nós temos a facilidade de nós sabermos todos os requisitos de hardware que temos, tudo isso é graças ao sistema. Então, existem três componentes principais nessa interação entre humanos e computador. É, dentro desses componentes, né, nós temos humano, computador, host, hardware, né? Então, o humano que usa e administra a interface fixa e causa a maioria dos problemas. Nesse caso, ele usa, né? E em algum momento também causa problema nesse sistema. E computadores host, dispositivos de computador que executam software. Eles podem estar em um local fixo ou um dispositivo móvel, né? Nesse caso, nós temos um host na rede, nós só não temos simplesmente um computador, nós podemos apanhar telemóveis, né? Conectado a uma rede, como um dos exemplos, né? E a hardware de rede abrange uma variedade de dispositivos especializados, incluindo os seguintes componentes principais. Nesse caso, estamos a falar, quando falamos de hardware, lá nós temos o switch, temos dispositivos de computação dedicado para tráfego, nesse caso roteadores, que falam a nível do endereço IP da camada 3. Nesse caso, quando falamos da camada, estamos a falar do modelo OSI, né? Da camada de rede. Temos o switch, dispositivo de hardware fixo que direciona o tráfego pelas redes. O switch fala ao nível do protocolo de Ethernet, que é a camada de lance, né? Ou ligação de dados, que vai permitir, né? E a ligação de dados em linguagem comum. Então, e cabos, existem muitos tipos de cabo que interconectam, né? Nós temos o fibra para traçado. Então, esses são os componentes, né, definidos aí na administração do sistema. Continuando aqui, né, falando dos computadores, todos os computadores contemporâneos do uso são baseados na arquitetura de von Neumann, né? Então, cada computador possui um relógio que aciona uma unidade central do processador. Nesse caso, nós chamamos de CPU. Uma memória de acesso aleatório, que chamamos de memória RAM, que significa Random Access Memory, e uma variedade de outros dispositivos, como unidade de disco. Então, para essas peças funcionam junto, a CPU é projetada para executar programas, né? Nesse caso, nosso processador, que podem ler e gravar um dispositivo de hardware. O programa mais importante, nesse caso, nós chamamos de kernel, que é o coração do sistema operacional, né? Como muitos
muitos profissionais de TI dizem, né? Além disso, a camada de software, que é esse caso, o nosso kernel, que é a camada de software que fornece abstrações funcionais para programadores e usuário. Se eu tenho uma interação, nesse caso, é, graças ao nosso sistema operacional. Tá? Para ser um administrador do sistema, é importante ter uma apreciação básica das fragilidades de procedimentos que envolvem o hardware. Nesse caso, não adianta nós só estarmos linkados ao sistema, mas sem perceber por trás, nós como administrador, o que é necessário para o bom desempenho. Nesse caso, é aconselhável que o administrador preocupa-se também com a parte física da parte física, né? Se preocupa muito mais com a parte física também. Nesse caso, que envolve o nosso hardware, que é a parte física do computador. Então, todos os equipamentos eletrônicos devem ser tratados como altamente frágil e facilmente danificado, independentemente de quão resistente seja. Hoje estamos longe demais de equipamentos, né? Nunca insira. Hoje estamos longe demais quando falamos desse tratamento de equipamento. Então, tem algumas recomendações que é trazida aqui, que uma delas é nunca insira ou remova cabo de energia de equipamento sem garantir que ele esteja desligado. Como é que eu vou inserir, né, ou remover um cabo de energia de um equipamento? Só chego, desligo logo na fonte sem garantir que eu fiz um desligamento recomendável. Ao inserir conectores de modo fino, tenha cuidado que os pinos fiquem na posição correta e para que não fiquem dobrados na inserção. Leia as instruções. Ao lidar com hardware, deve sempre procurar ler uma instrução ou um manual. Sempre é recomendável, quando para a instalação de algo, sempre devemos seguir o que é recomendado no manual de instrução. Interface conector geralmente é conectado a uma interface por um cabo conector. A obtenção de cabo correto é de vital importância. Claro, tudo nós temos que fazer uma conexão correta. Manuseio de equipamentos ou de componentes. Se você estiver instalando equipamento dentro do computador, evite usar sandálias ou sapatos de borracha que isolam a terra com equipamentos abertos, pois isso faz com que o corpo aumente a carga que pode descarregar através desse equipamento. Por outro lado, é uma boa ideia usar solas de borracha ao trabalhar em torno de fonte de alta tensão. Nesse caso, sempre que nós trabalhamos com assuntos relacionados à alta tensão, sempre é recomendável que usamos luvas, usamos botas adequadas, tudo isso para evitar que haja esse tipo de acidente, né? Alguma descarga elétrica e mais ou menos por aí. Então, discos, a tecnologia de disco vem melhorando constantemente há 2 décadas, claro. Os tipos de discos mais comum que nós temos aqui, temos a SATA, né? Anteriormente se enquadram em 2 famílias, né? Os tipos de disco mais comum no local de trabalho se enquadram em 2 famílias. A ATA, anteriormente a ID e SI. Então, com esses dois tipos de disco, eles evoluíram bastante, né? Em termos de capacidade. Hoje nós podemos encontrar disco até de 5 terabytes, 2 terabytes, enquanto no passado as memórias dos nossos discos eram completamente pequenas, né? Era normal encontrarmos 128 GB, 64 GB a capacidade de um computador, mas hoje nós temos um tamanho equivalente, um tamanho muito grande mesmo, né, em termos de capacidade. E atualmente com o avanço da tecnologia já não é novidade, já não existe sofrimento em termos de armazenamento de conteúdo. Hoje até dispositivos pequenos nós podemos encontrar com 1 tera, 2 tera, mesmo celulares, tudo é possível. Anteriormente isso não acontecia. Memória, os chips são vendidos em pequenas placas conectáveis, né? Eles são vendidos em tamanhos diferentes e com velocidades diferentes. Um computador possui vários slots na quais eles podem ser instalados. Ao comprar e instalar o lembra-se, essas são recomendações. O tamanho físico do plugin de memória é importante. Sempre temos que ter isso em mente. Nem todos eles se encaixam em todos os sockets. Por isso, quando nós vamos fazer uma compra, por exemplo, de algum dispositivo nosso que queremos colocar nas nossas máquinas, sempre temos que prestar atenção nesses detalhes, porque normalmente nós temos vários tipos de fabricantes.
Então, sempre é aconselhável analisar e ver se o dispositivo que você vai comprar é compatível ou não com a máquina que tu tens. A memória é vendida em unidades com diferentes capacidades e taxa de dados. É preciso descobrir qual tamanho pode ser usado em um sistema. E em muitos casos não se pode misturar tipos diferentes. Existem vários tipos incompatíveis de RAM, aquilo que acabei de falar agora, que funcionam de maneiras diferentes. A correção de erros de RAM, por exemplo, é tolerante a erros de fonte externa de ruído, como raios Cosmo, Distrib e recomendado para servidores importantes onde a estabilidade é fundamental. Em alguns computadores é necessário preencher slot de RAM em ordem específica, caso contrário o sistema não poderá encontrá-lo. Então, normalmente é isso que eu acabei de explicar. Temos que tomar muita consideração nesses pequenos detalhes, porque eles acabam fazendo muitas diferenças. Ao comprarmos ou a fazermos a aquisição de um equipamento, temos que prestar muita atenção no assunto relacionado à compatibilidade. Outros aspectos de hardware é a extensão em que o clima e o ambiente são importantes para a operação, né? Raio. Ataques podem destruir equipamentos frágeis. Nenhum fusível protegerá o hardware de um raio. Transitor de chip queima muito mais rápido do que qualquer fusível. Os protetores eletrônicos e de espigões podem ajudar aqui, mas nada protegerá contra um ataque direto. Normalmente temos que criar mecanismos de colocar dispositivos de para-raio, né? Eles não são 100% eficazes, mas acabam reduzindo em algum momento, em caso surge a possibilidade de um ataque muito forte, né? Então é muito necessário que coloquemos aí para raio. Falha de energia. Falha de energia pode causar danos ao disco e perda de danos, né? No break, fonte de alimentação pode ajudar. Então, neste caso, para proteger os nossos equipamentos das falhas de energia, nós temos um dispositivo que nós chamamos de no break. Então, neste caso, o no break ele protege, ele consegue estabilizar a energia. Se uma energia vem com tanta velocidade, esse equipamento consegue ajudar na estabilização. Por isso é sempre aconselhável quando nós temos como que o nosso data center, sempre é aconselhável que nós tenhamos um no break. Calor. O calor abraçador de verão ou aquecedor mal colocado pode causar superaquecimento do sistema e parar repentinamente. Não se deve deixar a temperatura ambiente perto de um computador subir acima de 25 graus. O calor pode fazer com que a RAM opere imprevisivelmente e o disco interprete e grave incorretamente. Uma boa ventilação é essencial para que computadores e telas possam evitar falhas. Isso é aconselhável sempre que nós temos nossos equipamentos informáticos. Normalmente, quando colocamos nosso servidor, nosso data center, sempre é aconselhável que nós tenhamos algum refrigerador dentro do nosso data center. Então, por isso, nesse caso, nós não podemos ter uma temperatura acima de 25, mas isso tudo acontece porque como podemos estabilizar a partir de um refrigerador ou um ar-condicionado, mas é necessário que tomemos muito cuidado em relação a isso. Não deixar altas temperaturas onde estão os nossos dispositivos ou nossos equipamentos informáticos. Frio, mudança repentina de quente para frio são igualmente também ruins. Eles podem causar alterações imprevisíveis na propriedade elétrica do chip e causar falha de sistema. A longo prazo, essas alterações podem levar a rachadura nas placas e circuito, danos reparáveis ao chip. Mesma coisa, nós precisamos sempre no nosso data center ter aquilo que nós chamamos de um refrigerador, algo que possa manter uma temperatura estabilizada. Então, o administrador de rede, quando vem esse caso, a partir do próprio ar-condicionado, ele tem que criar um mecanismo de poder manter essa estabilidade não acima de 25 graus. Na unidade de um período de clima muito frio, muito seco, a umidade cai para, ao invés de níveis muito baixos, muita umidade pode levar à condensação do circuito. Por isso é aconselhável novamente, assunto relacionado à temperatura, o administrador tem que ficar atento no lugar onde estão os seus equipamentos informáticos. Então, falando aqui do sistema operativo, o sistema operativo possui vários elementos-chave. Uma camada técnica software para controlar o hardware do computador, como unidades de disco, teclados e tela. Um sistema de arquivo pode fornecer uma maneira de organizar o arquivo localmente
e uma interface de usuário simples que permite ao usuário executar seus próprios programas e manipular seus arquivos de maneira simples. Um sistema operativo é um sistema ou kernel principal de software responsável por alocar e compartilhar os recursos do sistema entre vários programas ou processos de execução. Por isso, sempre chama-se kernel como o coração do sistema operativo. É complementado por vários serviços de suporte. Nos serviços de suporte que nós temos, que ajudam o kernel ou estendem o compartilhamento de recursos do domínio de uma rede, nós temos aqui FTP, que é o protocolo de transferência de ficheiro, temos www, então, esses complementam os serviços de suporte. Paginação, que ajuda a kernel a estender o seu compartilhamento de recursos aos domínios de rede. O sistema operativo pode ser responsável por compartilhar os recursos de um único computador, mas cada vez mais estamos vendo sistemas operativos distribuídos nos quais a execução de programas e o compartilhamento de recursos ocorrem sem considerar os limites de hardware. O sistema operativo de rede, nos quais um servidor central adiciona funcionalidade às estações de trabalho relativamente fundadas. Às vezes, programas que não afetam o trabalho de compartilhar recursos são chamados de programas de usuário. Então, se nós formos a ver o que explica aqui, é que na verdade hoje nos servidores tem maior capacidade. É só acrescentarmos o usuário e o usuário tem a capacidade de, como se diz, o modelo cliente-servidor, O servidor, lá onde está a informação, e o cliente é que pede a informação ao servidor. Mesmo o cliente, muitas das vezes acontece que tem um computador com muita capacidade. O sistema operativo executa programas interativos para humanos, serviços para usuários locais e distribuídos e programas de suporte que trabalham junto para fornecer infraestrutura que permite que os recursos de máquina sejam compartilhados entre muitos processos. Alguns sistemas operativos também fornecem editor de texto. Nesse caso, eu vou dar um exemplo do Windows. Quando instalamos Windows, nós temos um editor de texto chamado Notepad. Todas as solicitações para usar seus recursos dispositivos precisam passar pelo kernel. Se eu pretendo usar um hardware de um computador e ter informações, por exemplo, da capacidade da RAM, do disco duro, é através do Windows, do sistema operativo, aliás, porque o sistema operativo ele permite ter uma interação visual com os meus equipamentos, digamos mais ou menos assim. Portanto, um sistema operativo fornece pontos de entradas legais em seu código para executar operações básicas, como gravar em um dispositivo. Para que um sistema operativo seja gerido de forma consciente, é necessário restringir o privilégio dos usuários. Diferentes sistemas operativos variam suas disposições para restringir privilégios. Nos sistemas operativos em que qualquer usuário pode alterar qualquer arquivo, há ou nunca a possibilidade de obter um controle verdadeiro sobre o sistema. Qualquer acidente ou capricho por parte do usuário pode fazer alterações incontroláveis. Isso são questões de segurança. Normalmente, quando se trata disso, cada usuário tem de ter o seu respectivo acesso. Quem tem privilégio para aceder a algo de acordo com alguma categoria, pode aceder. Quem não tiver, ou seja, um administrador, podemos ter um administrador que pode ter acesso a todas as partes necessárias para fazer a aquisição de um determinado serviço dentro da rede, ou seja, com alguns privilégios na rede, e podemos ter alguns usuários também sem certos privilégios. Por isso é sempre recomendado que seja necessário nós podermos criar privilégios de acordo com a conta, criarmos conta para poder estabelecer os níveis de privilégio dos respectivos usuários. Os sistemas operativos podem ser classificados por quantas tarefas eles podem executar simultaneamente e por quantos usuários podem estar usando o sistema simultaneamente, ou seja, usuário único ou multiusuário e tarefa única ou multitarefa. Um sistema multiusuário deve claramente ser multitarefa. O objetivo de um sistema operativo multiusuário é permitir que vários usuários compartilhem os recursos de um único host. Nós vamos ter vários usuários a compartilhar recursos de um único host. Chega no servidor, tira a informação que precisa e
fazem o respectivo uso, desde que o seu servidor esteja disponível. Para fazer isso é necessário proteger o usuário entre si, nesse caso, fornecendo eles entidade ou nome de usuário exclusivo e uma área de login privada, ou seja, restringir seus privilégios. É nesse caso que nós criamos privilégios de modo a evitar, ou seja, criarmos mais medidas de segurança. Em resumo, precisamos simular uma estação de trabalho virtual de cada usuário individual com arquivos e processos privados. Então, fazendo aqui, depois dessa explicação, é muito importante para nós que vamos fazer a gestão de sistemas de redes, sempre criarmos acessos específicos, privilégios que os nossos usuários devem ter. Comparando o Unix e o Windows, as duas classes mais populares de sistemas operativos de gestão de rede são Unix e Windows. Atualmente, sistemas operativos semelhantes ao Unix, ou seja, aqueles são derivados inspirados no sistema VBST e sistema operativo semelhante a Microsoft Windows NT, discutiremos apenas, só falaremos muito mais de Windows e seus derivados, né? Por uma questão de colocar a generalidade deste módulo em contexto mais claro e útil comparar Unix com Windows. Né? Dizer que essa estrutura entre esses dois sistemas operativos são bastante diferentes, né? Mas o que eles têm em comum tem muitos elementos em comum, mas eles são bastante diferentes. Mas é natural que ambos sistemas tenham os mesmos elementos básicos, né? Os elementos básicos, nesse caso, né? Os elementos, como que eu quis dizer, são os elementos básicos. Em algum momento a maioria são mesmos. Então, nós temos aqui o sistema do arquivo. O sistema do arquivo está no epicentro do objetivo de administração do sistema, né? Porque o que nos faz mesmo realmente, ou seja, a grande tarefa principal de uma administração de sistema, partilha de informação em redes é armazenamento de informações. Por isso que nós partilhamos a rede para armazenar e compartilhar informações. Quase todas as tarefas de administração de host ou configuração de rede envolvem alterações no arquivo. Precisamos adquirir um entendimento básico do princípio de um sistema de arquivo. Portanto, qual é a melhor maneira de examinar algum sistema operativo mais importante em uso atualmente? Especificamente, o que nos interessa são, nesse caso, as interfaces do usuário para que o sistema de arquivo comum e não simplesmente só os detalhes técnicos que são bastante frágeis. Podemos mencionar de fato o sistema de arquivo antigo era apenas endereçável uns 32 bits e suportava um tamanho máximo de 2 GB ou 4, dependendo dos detalhes da implementação. Ou o sistema de arquivo mais recente eram endereçados 64 bits e, portanto, não tinha limite de armazenamento. Mas nem o que acontece hoje. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, as capacidades são altas, né? Como eu expliquei do início. Podemos mencionar o fato de Unix usar um sistema de endereçamento de bloco de nós de índice, enquanto que o DOS usa um sistema de pesquisa tabular, a lista contínua. Esses detalhes técnicos são interessantes apenas, né? Assim, para dar um brief aqui, né? Muda em um ritmo alarmante. O que é mais constante é a funcionalidade do usuário do sistema de arquivo, como eles permitem que o acesso de arquivo seja restrito a grupos de usuários e quais são os comandos necessários para gerir isso. Então, nós temos aí o modelo de arquivo que nós temos em Windows, tanto como o modelo de arquivo em Unix. Vamos começar aqui tratando do modelo de arquivo Unix. O Unix possui um sistema de arquivo hierárquico, né, que irei mostrar lá mais em frente como é que está a sua hierarquia. Utiliza diretório e subdiretório para formar uma árvore. Todo o sistema de arquivo em sistemas operativos do tipo Unix são baseados em um sistema de nós de índice, ou inodes, né, nos quais cada arquivo tem uma entrada de índice armazenada em uma parte especial do sistema de arquivo. Os inodes contêm um sistema extensível de ponteiro
para os blocos de disco reais que estão associados ao arquivo. O inode contém informações essenciais necessárias para localizar um determinado, né, arquivo no disco, né? A hierarquia de arquivo, ou seja, os principais subdiretórios, né, desse sistema operativo, esse modelo de arquivo Unix, que é chamado de sistema de arquivo raiz, né? Então, ele possui seus conteúdos, que nesse caso, explicar, nós temos o bin, né? Indica aí os programas executáveis, temos barra etc, programa de diversos arquivos de configuração. Então esses são os códigos que nós usamos para poder ter acesso às informações que nós desejamos dentro desse sistema operativo, nesse caso Unix. Se eu tenho o barra user barra bin mais extensivo sistema operacional, temos aqui, por exemplo, barra bin programa executáveis. A maioria dos sistemas este é um diretório separado para usar bin. Este é um ponteiro. Então eles como é que tem conteúdos, né? Ou seja, alguns códigos que nós usamos para poder termos acesso a algumas coisas, né? Ou o que nós pretendemos. Então essa é mais ou menos uma das como é que é? Contém, né? Como posso explicar aqui, o user, né, contém o principal kernel de Unix e que reside no software de aplicativo. Então, se formos a ver, nesses casos no Windows, se formos a entrar, vamos entrar de um outro jeito para poder termos o acesso dentro do nosso comando, né? Do nosso bloco de comando. Esse também, repetindo aqui, né? Como é que está aqui? Temos para bin, uma área especial para os binários de sistema, geralmente vinculados estaticamente. Barra system contém dados de configuração que compõem o kernel do sistema. Então, esses são os comandos que nós usamos para poder ter acesso a determinada coisa que precisamos alcançar. Temos root, né? No sistema mais recente do tipo Unix, root recebe um diretório inicial que não é mais a raiz do sistema de arquivo. Temos o ficheiro, né, do sistema. Nesse caso, vamos ver aqui está em forma de árvore. Temos o home, temos o root, todos estão na sua categoria, né, na parte mãe. Temos as suas respectivas filhas e assim por diante. Temos lista de controle de acesso, né? Que pode ser determinada pela sigla ACLS, ou lista de controle de acesso, né? Essas, normalmente, elas são como um substituto moderno para todas as permissões de arquivo, né? Com a lista de controle de acesso, nós podemos especificar com precisão os direitos de acesso ao arquivo para cada usuário individualmente. É graças a essa lista de acesso que nós conseguimos definir esses privilégios, separar esses privilégios, e que você vai ter acesso a X, você vai ter acesso a arquivo Y, você não pode alterar o arquivo, mas só consegue visualizar. Tudo isso acontece por causa da lista de controle de acesso. Embora a lista de controle de acesso seja funcionalmente superior ao antigo modelo de propriedade do grupo Unix, a experiência mostra que elas são muito complicadas para a maioria dos usuários na prática, né? Muita gente prefere não gostam praticamente de usar, né? Como posso dizer, esse processo de criar seguranças no seu computador, ou seja, em sua rede, né? Então, em que é normal quem ter um computador em que vários usuários usam, mas partilham aí as credenciais. Então, além disso, a sobrecarga de leitura e avaliação da lista de controle de acesso sobrecarrega o desempenho de um sistema, né? Anteriormente, a única maneira de conceder acesso a um arquivo a uma lista conhecida de usuário era criar um grupo desse usuário e usar o atributo grupo do arquivo.
Com a lista de controle de acesso, isso não é mais necessário, né? Houve uma melhoria. A lista de controle de acesso são uma benção e um pesadelo em algum momento, né? Porque elas fornecem uma funcionalidade que há muito tempo falta no sistema operativo e, no entanto, muitas das vezes são confusas e até irremediamente difíceis de entender em alguns sistemas de arquivo. Uma razão para isso é quando o sistema de arquivo tenta manter a compatibilidade com o modelo de proteção mais antigo, né? Então, as interações complexas entre máscara da criação para permissão Unix e propriedade herdada de lista de controle de acesso torna o comportamento da lista não intuitivo, né? Tenta obter um conjunto desejado de permissões em um arquivo que pode ser como uma flerte em força de misticismo. Isso se deve a uma parte da natureza das interfaces da biblioteca e em parte à documentação insuficiente ou inexistente. A lista de acesso existem vários sistemas operativos, né? Anterior, essa é a lista de sistema que nós temos aqui, o Unix, mas foram introduzidas Apache e o Windows e posteriormente foram adaptadas pela nova Apache e outros fornecedores. Um padrão POSIX para a lista de controle de acesso foi elaborado, mas atualmente não existe um padrão adotado de lista e cada fornecedor possui um conjunto diferente de comandos e estruturas de dados incompatível. Hoje no mercado nós temos vários desenvolvedores e muitas das vezes as coisas, esses desenvolvedores, esses fornecedores, eles fazem seu produto de acordo com os seus padrões e quando chega no momento de um produto com fornecedor diferente, há tantas incompatibilidades. Temos aqui a lista de controle de acesso, né? A implementação solar de SON é baseada no Rascunho e POSIX e inclui a lista de controle de acesso. O sistema operativo de Linux não possui uma lista de controle de acesso. Se considerarmos acesso a um arquivo compartilhado na rede, uma máquina que não suporta a lista de controle de acesso, eles serão ignorados. Isso limita a sua utilidade na maioria de casos. A lista de controle de acesso são literalmente listas de diretores de acesso. Cada arquivo possui uma lista estruturada de dados com pares de nomes e permissões que nós temos aqui. Temos grupo, o nome, temos a nossa lista, temos aqui o nosso sistema, né, que está representando o objeto. Então, esse é o que? Essa é uma figura, né, de modelo de padrão para objetos de arquivo Unix da Windows. Lista de controle de acesso Unix é especificada dizendo quais permissões gostaria de conceber e qual usuário ou grupo de usuário ou as permissões devem ser aplicadas. Uma lista pode conceder acesso ou negar acesso a um usuário específico, devido ao tempo necessário para verificar todas as permissões em uma lista. A lista diminui a velocidade das operações de busca de arquivos. Temos o modelo de arquivo Windows. O sistema operativo Windows suporta variedade de sistemas de arquivo ligados na compatibilidade de SOD, DOS e Windows 9x. Esses sistemas de arquivo mais antigos são inseguros, na verdade, no sentido de que eles não tinham um mecanismo para restringir acesso aos arquivos, né? Então, temos o NTFS do sistema do arquivo que foi introduzido com o NT para resolver este problema. O sistema de arquivo passou por várias revisões nesse caso, né? Muitas atualizações e sem dúvida passará muitas outras futuramente. Essa é a tendência, né? Cada dia que passa buscarmos uma melhoria. O NTFS como sistema de arquivo Unix é um sistema de arquivo hierárquico com arquivos de diretório. Cada arquivo ou diretório tem um proprietário, mas nenhuma associação ao grupo. Os arquivos não possuem um conjunto de bits de permissão padrão, assim como o Unix. Todos eles têm uma lista de controle de acesso de conjunto total que atribui um conjunto de bits de permissão a um usuário específico. Os arquivos como AFS e o DCE, DFS, eles têm toda a flexibilidade e todas as confusões que acompanham a lista de controle de acesso como herança de atributos ao diretório pai e máscara de criação. O sistema de arquivo NTFS é indexado por uma tabela de arquivo mestre que serve uma função análoga
ao inodes da Unix, embora os detalhes sejam um pouco diferentes. Então, nós temos aqui sobre o layout do arquivo. Com base no legado de DOS, o Windows trata de diferentes partições de disco em disquetes independentes. Rotula por uma letra ou alfabético. Olhando nesse sentido, se formos olhar, vamos verificar que nós temos a possibilidade de fazermos uma repartição, e as repartições no Windows normalmente elas são divididas pelas respectivas letras alfabéticas. Por motivo histórico, a unidade A normalmente é a estação de disquete, enquanto a unidade C é a partição principal do disco rígido. Normalmente pode haver até inversão de letra, mas esse é como um exemplo. Outros nomes de unidade são atribuídos aleatoriamente, mas geralmente H é reservado para partições que contêm diretores pessoais, mas pode ser uma outra letra diferente de H. Diferentemente da Unix, dispositivos diferentes não são costurados perfeitamente em uma árvore de arquivo unificada, embora isso provavelmente mude em uma versão futura do Windows. Originalmente, o DOS optou por se desviar de uma herança de Unix, alterando o separador de subdiretório para, além disso, com cada dispositivo é tratado de uma entidade separada. Há um diretor raiz em todas as partições do disco ABC, e um tem uma noção de unidade de trabalho atual para como um diretor de trabalho, né, atual. Essas distinções geralmente causam confusão entre os usuários que trabalham com Unix e Windows. O layout do sistema de arquivo de Windows mudou com as diferentes versões, né, em um esforço para melhorar a estrutura. Nesse caso, vamos já ver, nós já tivemos várias versões do Windows. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Hoje já estamos no Windows 10 com a tendência de 11. Ou seja, já existe 11. Então, essa descrição está relacionada a NT, né? A raiz do sistema geralmente é armazenada e geralmente é referida pela variável de ambiente sistema. Nesse caso, nós temos esse comando aqui assim. O layout do sistema de Windows, nós temos o disco, temos um código que contém, este diretor contém código de dados binário para o sistema operativo. Normalmente isso deve ser deixado em paz. Temos o nosso programa File, este é o local oficial do Windows para novos software. Temos o temp, que é o espaço temporário, o int, o diretor aí do sistema. Todos esses são os comandos que nós colocamos no nosso CMD, né, para poder alcançar o determinado arquivo que desejamos ou executar uma determinada tarefa. Os arquivos de Windows têm o seguinte atributo: a lista de controle da sessão composta por entradas de controle, que considerado nós temos aqui, né? Permissão, ficheiro, diretor, read, write, execute, delete permission ou ship. Então nós temos aqui ver o conteúdo do ficheiro, modificar, sim, se você read, ler o conteúdo do ficheiro, ver, write, quer dizer que a pessoa tem um privilégio de poder fazer a alteração de ficheiro, executar um determinado programa, apagar, permitir e temos diretor. Nesse caso, como ele diz aqui, ver o conteúdo, modificar, usar CD para diretor, apagar permissões mudáveis e propriedades mudáveis. Os arquivos de leitura de gravação, né, e execução têm a mesma função que os seus equivalentes no Unix. O arquivo de execução é sempre definido nos arquivos .executável. As bandeiras adicionais permitem um comportamento configurável, onde o comportamento é padronizado. No Unix, o arquivo delete determina se um determinado usuário em particular tem uma permissão para excluir ou não um objeto. As bandeiras de permissão em propriedades também determinam se um usuário específico pode ou não se aprimorar ou modificar as permissões de um arquivo. Falando aqui da gestão do host, né? Ficamos inicialmente em uma parte muito pequena do sistema. Tempo
e esforço podem ser desperdiçados, configurado o host de uma maneira que não leve, não leve em consideração os aspectos cooperativos da rede. A vida pode ser facilitada ou difícil pelas decisões tomadas no início da instalação do host, né? Por isso que muitas das vezes nós temos que fazer alguns questionamentos. Seguir com a configuração, né? Nesse caso, o administrador ou o usuário que vai usar o determinado equipamento, né? Ou ele tem que fazer esse questionamento. Primeiro, ele tem que se perguntar, seguir com a configuração recomendada pelo design do sistema operativo, criar nossa própria configuração, tornar todas as máquinas iguais, tornar todas as máquinas diferentes. A maioria dos fornecedores, eles fornecem suporte imediato apenas a hostes individuais ou, no melhor dos casos, a grupo de hostes fabricado por eles. E quase nunca abordam a questão de soluções totais de rede sem custo adicional. Qualquer solução que busca tem que ter algum custo adicionais. Então, o administrador de sistema sempre tem de estar ciente da situação geral ao instalar ou configurar um host. Considerações físicas da sala de servidor, né, que é um dos conteúdos que abordamos um pouco no início, qual é o estado que ele deve estar. Aqui nós temos mais uma vez sobre essas considerações físicas, né, da sala de servidor. O hardware crítico precisa ser protegido contra danos acidentais e maliciosos, né? O próprio meio de vida de uma organização pode estar em risco devido à falta de proteção de seu hardware. É recomendável que os hardwares estejam protegidos. Nem todas as organizações têm o luxo de escolher as condições ideais para seu equipamento, mas todas as organizações podem dedicar uma ou duas salas de equipamento do seu servidor. Qualquer sala de servidor deve ter no mínimo uma porta com trava, provavelmente um equipamento de refrigeração, nesse caso ventilação, para impedir que a temperatura suba acima de 20 graus Celsius e algum tipo de proteção. Lembre-se de que as fitas de backup nunca devem estar armazenadas na mesma sala em que o host contém dados e o servidor duplicado são colocados em locais físicos diferentes para que o desastre natural ou ataque não destruam todos os equipamentos ao mesmo tempo. Essa é a recomendação, né? Nesse caso, é uma das formas de proteção. Se um lado sofre, o outro pode não sofrer. Por norma, é recomendável que todo assunto relacionado a backup esteja distribuído do jeito que acabei de explicar aqui. Os provedores de serviço de internet e as empresas de hospedagem na web que contam com 100% de tempo de atividade de seus clientes precisam de um nível de segurança bem diferente, ou seja, muito melhorado, mais aprimoradas, perdão. Qualquer empresa com uma quantidade significativa de equipamentos de computação deve considerar um ambiente seguro para o hardware onde o nível de segurança corresponde à ameaça esperada. Com altos custos de capital envolvido, a segurança física é imperativa. Um provedor de serviço de internet deve considerar obscura a natureza dos seus negócios para evitar ataques terroristas, colocando em um local pouco favorável. Sem marcas externas, o registro de segurança deve ser exigido para todos os trabalhadores e visitantes com registro gravado pela câmera e guarda de segurança. Os visitantes devem apresentar uma identificação com foto e ser impedidos de trazer qualquer coisa aqui dentro do edifício. Eles devem ser acompanhados o tempo todo.
Dentro da área de servidor, é necessário uma fonte de alimentação confiável para equipamentos essenciais. Discos rígidos substituíveis devem ser considerados com proteção RAID para a continuidade. Equipamentos de computação importantes podem ser colocados em uma gaiola de Faraday. O acesso ao cabeamento deve ser fácil em caso de erro de extensibilidade. Nenhum objeto que provoque acúmulo de eletricidade estática deve ser permitido próximo a equipamentos dedicados. A umidade também deve ser mantida em níveis razoáveis. Muito alta e condensação pode formar nos componentes, causando curto-circuito e danos. Eletricidade muito baixa estática pode acumular, causando faísca e picos de corrente. Atenção para nosso data center, a área onde está o nosso servidor. Em grandes salas de servidor, pode-se facilmente perder equipamento ou se perder. O equipamento deve ser marcado e mapeado. Deve ser monitorado e mantido seguro. Se várias empresas compartilham o espaço da sala de servidor, provavelmente existe armário com chave ou áreas particionadas para proteger seus interesses das mãos curiosas dos concorrentes. Nesse caso, nós temos aqui uma imagem. Normalmente no servidor, os fios que são colocados, eles devem ser catalogados. A área deve ter um refrigerador, né, ou ventilador, né, para não ficar aí muito quente e pode causar os danos que acabamos de falar nos slides anteriores, né? Então, esse aqui é uma das imagens, né, que representa aí, né, os equipamentos, nesse caso a sala de servidor, do jeito que está, né? Inicialização e desligamento do computador. Há duas operações mais fundamentais que se pode executar em uma sessão inicial e desligar. Em qualquer tipo de dispositivo mecânico com partes móveis, é necessário um procedimento para desligar. Nós não podemos só pegar um computador e desligamos. Não, tudo tem o seu procedimento. Não se desligue nenhuma máquina no meio de uma operação crucial, seja uma máquina de lavar no meio de um programa, uma aeronave no meio de um voo ou um computador gravado no seu disco. Não é aconselhável nenhuma máquina ser desligada no meio de uma determinada operação. Como um sistema operativo multitarefa, nesse caso que o nosso Windows, um deles, ele é multitarefa, o problema é que nunca é possível prever quando o sistema executará uma operação crucial em segundo plano. Por esse motivo simples, todo sistema operativo multitarefa fornece um procedimento para desligar com segurança. Um desligamento seguro evita danos ao disco por interrupção mecânica, mas também sincroniza as caixas do hardware e memória, garantindo que nenhuma operação seja deixada incompleta. Gestão de inicialização de Unix. Normalmente é suficiente ligar a alimentação para inicializar um OS semelhante a Unix. Às vezes pode precisar digitar um boot para continuar. Os sistemas Unix podem inicializar em vários modos diferentes ou executar em níveis diferentes. O modo mais comum são chamados de modo multiusuário e modo monousuário. Em diferentes tipos de Unix, eles podem se traduzir em níveis de execução com números diferentes, mas não há consenso. No modo de usuário único, logins externos não são permitidos. Entendeu? Nesse caso, estamos a falar no modo monousuário. O objetivo do modo de usuário único ou monousuário é permitir que o administrador do sistema acesse o sistema sem medo de interferência dos outros usuários.
Agora, no multi-usuário, ele pode usar à vontade, sei lá, esteja à vontade. Mas no mono-usuário, não. Ele não quer intervenção de nenhum outro usuário. É usado para instalar disco ou para reparar sistema de arquivos onde a presença dos outros usuários no sistema causaria problemas. O procedimento de inicialização de Unix é controlado inteiramente pelo programa int. Int lê o arquivo de configuração, né, em tab, nós BSD mais antigo, um arquivo chamado etc, que significa executar comando, arquivo subsidiário. Esses eram chamados de iniciadores da rede, são os comandos que nós usamos para determinadas atividades. Esses arquivos não eram mais um script shell, nesse caso. Na abordagem System V, um diretório é usado para manter um script por serviço. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma script, define vários níveis de execução e inicia o script dependendo do nível de execução que você escolher. A ideia por trás de Intab é tornar a Unix instável em pacotes, onde cada pacote pode ser iniciado ou configurado por um script separado. Os pacotes iniciados dependem do nível de execução que escolheres. A forma padrão para inicialização e no modo multiusuário, temos que descobrir como inicializar no modo de usuário único em nosso sistema, caso seja necessário reparar um disco em algum momento. Quando desligar o Unix, quando qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode iniciar um sistema semelhante ao Unix, mas precisa ser um administrador ou superusuário para desligar o sistema corretamente. Obviamente pode simplesmente puxar a tomada, mas isso pode arruinar o sistema de arquivo do disco. Mesmo quando nenhum usuário toca em um teclado em qualquer lugar, um sistema Unix pode gravar algo no disco. Se puxarmos a tomada, poderemos interromper uma operação de gravação crucial que destrói o conteúdo do disco. Entendeu? Então, isso é aconselhável quando queremos desligar algo. Primeiro, verificar se tem alguma operação que está a acontecer e desligar de uma forma correta e não chegar na tomada, só puxar e acabou. A maneira correta de desligar um sistema Unix é executar um dos seguintes programas. O Alt interrompe o sistema imediatamente e sem aviso prévio. Todos os processos são eliminados com o sinal terminate e os discos são sincronizados. Reboot. Como interrompido, mas o sistema reinicia de maneira padrão imediatamente. Shutdown. Este programa é a maneira recomendada de desligar um sistema e apenas uma interface amigável para os outros programas, mas alerta o usuário do sistema sobre desligamento iminente e permite que eles concluam o que estão fazendo antes do sistema cair. É naquele caso, por exemplo, como o mais comum, o mais usado, né? Como o sistema operativo Windows. Quando colocamos shutdown, ele sempre diz que tem um programa que está a transferir, deseja continuar ou deseja abortar. Então, essa parte de shutdown é a maneira que é recomendada num processo de desligamento do determinado computador. Gerir host com Windows. Para inicializar o sistema, é simplesmente uma questão de ligar a energia. Para desligar, escolhe desligamento no menu iniciar, nesse caso de Windows. Não existe um equivalente direto de modo usuário único para Windows, embora o modo seguro seja chamado às vezes, no qual apenas os drives dispositivos são carregados se houver suspeita de algum problema. Para desativar o acesso à rede em um servidor Windows, para que a manutenção do disco possa ser realizada, normalmente é necessário reiniciar e conectar um novo hardware enquanto o estiver inativo.
As verificações do sistema de arquivos são executadas automaticamente se for detectado um erro. A automação do estilo plugin play do Windows elimina a necessidade do trabalho manual no sistema de arquivo, mas também limita a flexibilidade. O procedimento de reinicialização do Windows em um PC começa do BIOS ou do hardware do PC. Isso executa uma verificação da memória, procura o disco para inicializar. Um disco capaz de inicializar é aquele que contém um registro mestre. Normalmente o BIOS é configurado para verificar a unidade do disquete. A primeiro e depois o disco rígido C para o bloco e assim sucessivamente. O bloco de inicialização é localizado no setor de unidade capaz de inicializar. Ele faz uma identificação. Na partição deve ser usada para continuar com o procedimento de inicialização. Então, em cada partição primária de um disco com capacidade de inicialização, existe um programa de inicialização que sabe como carregar o sistema operativo para encontrá-lo. O sistema possui um programa de gestão de inicialização orientado por um menu, possibilita a consistência de vários sistemas operativos em diferentes repartições. Por isso, normalmente, quando queremos ligar o nosso computador, tem vezes que ele dá um determinado erro quando não encontra a partição correta. Isso acontece às vezes quando colocamos um HD fora ou um HD, né? Colocamos um disco externo, depois de colocar, ligamos o computador, ele automaticamente puxa aquele disco e não puxa a repartição que tem no sistema operativo. Por isso normalmente acontece esses erros. Após a localização da partição do disco que contém o Windows, o programa NTLDR é chamado para carregar o kernel, que é um programa que é responsável pelo carregamento do kernel. O arquivo Bond configura os padrões para o gestor de inicialização. Então, após a inicialização, é executado um programa que tenta detectar o novo hardware e verificar o hardware antigo. Finalmente, o kernel é carregado e o Windows se inicia corretamente. Geralmente, com mais recursos do que sabemos que fazer, hoje o espaço em disco é um recurso valioso que pode ser usado por vários propósitos. Seria um desperdício permitir que grandes áreas de disco não sejam utilizadas, simplesmente porque o disco pequeno não são mais fabricados. Mas, ao mesmo tempo, não devemos simplesmente permitir que alguém use espaço em disco como quiser, apenas porque está lá. Nesse caso, queremos usar, vamos usar o disco de uma forma regrada. Os sistemas operativos que cresceram foram computadores domésticos, nesse caso Windows, Macintosh. Considerar que tudo que resta do recurso de disco é para o proprietário local fazer o que bem entender. Isso é sintomático da ideia de que um computador pertence a um usuário, na verdade, né? No mundo de rede, esse é um modelo flexível. Os usuários movem-se pelas organizações, eles não devem ser forçados a levar um hardware consigo enquanto se movem. Permitir que o usuário personalize a estação de trabalho é, portanto, uma ideia questionável em um ambiente de rede. Se tudo é partilhado na rede, desde que tenha acesso à pasta, esteja na mesma rede, pode aceder às informações a partir de qualquer dispositivo. O compartilhamento de rede nos permite disponibilizar espaço em um disco, para todos os hosts. Em uma rede, por exemplo, o NF, NetWare ou DFS, isso nos permite disponibilizar espaço em um disco para todos os hosts. Existem pontos positivos e negativos no compartilhamento, no entanto, Se o compartilhamento fosse uma maneira universal, não teríamos discos locais. Tudo seria compartilhado pela rede. Essa abordagem foi tentada em estações de trabalho sem disco, computadores em rede e terminais X. Todos tiveram a ideia de manter todos os recursos de disco em um único local e usar a rede para compartilhar. Esses sistemas foram um fracasso, Eles têm um desempenho ruim, geralmente são mais caros que um PC de prateleira e simplesmente desperdiçam recursos diferentes. Largura de banda de rede. Então, alguns arquivos são melhor colocados em um disco locais. Os arquivos são necessários com frequência com o sistema operativo e arquivos temporários criados no processo de grandes quantidades de dados. Ao organizar em um disco, podemos fazer melhor uso de recursos e separar espaços para o sistema operativo. Espaço que pode ser compartilhado e disponibilizado para todos os, nesse caso da divisão. Devemos ter espaço que pode ser usado para otimizar o trabalho local, por exemplo, espaço temporário, espaço que pode ser usado para otimizar o desempenho local.
e espaço que pode ser usado para fazer backup distribuído para redundância múltipla. Essas áreas, independentemente do uso, precisam ser separadas de outra forma, particionando o disco. Esse é o conselho que nós temos no momento que nós vamos fazer a organização de um espaço no disco. Partições. O disco pode ser dividido em partições. Normalmente, nos nossos próprios computadores, nós repartimos, por causa da capacidade, nós temos a possibilidade de dividir os nossos discos em partições. As partições dividem fisicamente a superfície do disco em áreas separadas, que não se sobrepõem. Se eu tenho uma partição, no momento de formatação, claro que a outra partição pode ficar disponível, porque aquela área que não sobrepõe uma outra. Então, a principal diferença entre duas partições é um disco e dois discos separados, de que as partições só podem ser acessadas uma de cada vez, enquanto vários discos podem ser acessados em paralelo. Os discos são particionados para que o arquivo com propósito separado não possam se espalhar num espaço outro. O particionamento de um disco permite reservar uma quantidade física de espaço para finalidade específica. Eu posso dividir para aulas, para o serviço, então existem várias possibilidades de divisão do disco, né? Se uma das áreas independentes compartilhar espaço com uma atividade, o usuário poderia rapidamente sufocar o sistema operativo usando seu espaço de trabalho. Ao particionar um sistema, temos um mente problema descrito na seção anterior e temos dimensões de partições adequadas para tarefas que eles cumpriram. Na seção anterior falo dessa explicação. Dimensões das partições adequadas para o trabalho que serão executados. Lembre-se de que as atualizações do sistema operativo são quase sempre maiores que as versões anteriores e que há uma tendência geral de que tudo cresça. Partições. A escolha ideal de partições requer experiência e premeditação. A regra básica para dimensionamento de partições muda constantemente a resposta de alteração do requisito da RAM e tamanho do sistema operativo, preços de discos e mais. O particionamento de disco é realizado com um programa especial. No hardware do PC existe um chamado F-Disk ou CF-Disk. No sistema solar, o programa é chamado de forma confusa formato. Para particionar um disco, primeiro editamos a tabela que está aqui. Nós temos essa tabela de partição. Então temos que escrever as alterações do próprio disco. Isso é chamado de rotular disco. Ambas tarefas são executadas no programa de particionamento. É importante garantir manualmente que as partições não se sobreponham. Os programas de particionamento normalmente não ajudam. Se as partições se sobreporem, os dados destruídos do sistema mais cedo ou mais tarde será problema profundo, pois pressupõe que a área sobreposta pode ser usada legitimamente por os propósitos separados. Se formos a ver aqui, nós temos as partições criadas, 1, 2, 3, 4 partições com as suas respectivas capacidades. A ideia é que uma partição não sobrepõe a outra. Então, esse é o processo de partição do disco no Windows 10. E se formos a ver, nestas partições, normalmente fazer o somatório, se já está tudo dividido, ele vai dar a capacidade total do disco duro que tem no computador. Formatação e construção de sistemas de arquivo. A formatação de disco é uma maneira de organizar e encontrar uma maneira de contornar a superfície de um disco. É um pouco como pintar vagas em um estacionamento, né? Bem dizer, poderíamos fazer um estacionamento em um campo de grama, mas tudo se desorganiza rapidamente. Se pintarmos um espaço fixo e o numeramos, será muito mais fácil organizar e utilizar o espaço, pois as pessoas estacionam de maneira ordenada e deixam o espaço tamanho padrão reutilizar. Então, em caso de superfície de disco, faz sentido dividir o espaço disponível em setores de blocos, a maneira pela qual diferentes sistemas operativos optam por fazer isso é diferente, portanto, um tipo de formatação é compatível com o outro. Um sistema operativo que utiliza um disco agrupa em setores em novas unidades chamadas blocos, que são um tamanho mais conveniente para o sistema operativo. Com a analogia acima, é um pouco
como fazer um estacionamento para caminhões, agrupar vaga para carro, também envolve um novo conjunto de etiquetas. Esses procedimentos e ver agrupamentos e rotulagem chamado de formatação de cultura de PC, chamado de criação de sistema de arquivo com cultura Unix. A criação de um sistema de arquivo também envolve a criação de uma infraestrutura para nomear arquivo e diretório. Um sistema de arquivo não é apenas um esquema de rotulagem, mas também fornece funcionalidades. Se um sistema de arquivo for danificado, é possível perder dados. Geralmente, os programas de verificação do sistema de arquivo são chamados de médicos de disco. Por exemplo, o programa Unix FSK, verificação do sistema de arquivo, pode ser usado para reparar o mapa de um disco de sistema de arquivo. No sistema de arquivo Unix, os dados que perdem na rotulagem são colocados para inspeção humana em um diretório especial encontrado em distribuição, chamado perdido mais encontrado. O programa de criação de sistema de arquivo para diferentes sistemas operativos tem vários nomes. Isso nós temos aqui. Nesse caso era isso que eu tinha aqui para apresentar. Muito obrigado, espero que tenham entendido. E em caso de alguma dúvida estarei disponível.